Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus, pela palavra de hoje, pelo entendimento que nos será dado. A Tua palavra, meu Pai, é luz para a nossa vida. É luz para o nosso caminho, é luz para os nossos olhos. Nos dá discernimento, Senhor, para que venhamos servir ao Senhor e não a homens. Muito obrigado pela paz que a Tua palavra nos dá, Senhor, pelo consolo, pela saúde, pela mente de Cristo que ela nos dá, Senhor. Que ela jamais, a Tua graça, Senhor, venha nos faltar. Porque dela necessitamos, precisamos todos os dias. E que todos digam: obrigado, Deus, pela palavra de hoje, pelo alimento de hoje, em nome de Jesus. Louvo ao Senhor. Eu declaro um dia feliz para todos vocês. Amém? Um dia cheio de esperança, de confiança no Deus que vive eternamente, porque o nosso Deus vive eternamente. E hoje, nós temos uma palavra que vai trazer grande edificação para a sua vida, que tem por título: no terceiro dia acabou o luto. É o nome da reunião de hoje. No terceiro dia acabou o luto. E eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos direto ao assunto. Capítulo 13, verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. 13 é o capítulo a partir do verso 4. E começa assim a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de quem? De Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele. Para vós outros, pelo poder de quem? De Deus. Examinai-vos, Paulo pregando aqui para a igreja, a vós mesmos, se realmente estáis o quê? Na fé. Isso vale muito para os irmãos que estão no sistema religioso. Eles têm que fazer uma visita no coração deles, examinar se realmente eles estão servindo ao Deus vivo, se realmente eles estão vivendo a palavra da verdade, da graça e da verdade. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está onde? Em vós. Se não é que já estáis o quê? Reprovados. Eu chamo a sua atenção para o começo do verso 4 uma vez mais. Porque de fato, Paulo está dizendo, foi um fato, aconteceu. Foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de quem? De Deus. Como é que está o nosso Senhor Jesus Cristo? Vivo. Diga vivo. Então, não podemos fazer do templo físico, do lugar que congregamos, um velório. Não podemos fazer do terceiro dia um dia triste, um dia de luto. Porque ele vive. Hoje, segundo a tradição religiosa, se comemora a Páscoa. Para eles, hoje é o dia do pão, hoje é o dia do suco de uva, hoje é o domingo da Santa Ceia, em memória de quem? De Jesus. Só que ninguém para pensar que só se faz uma coisa em memória de alguém, se esse alguém está o quê? Morto. Segundo o Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo está o quê? Vivo. E além de vivo, Ele mora dentro de quem? De nós. Então veja, por isso que Paulo diz, examinai-vos. Verifica se realmente vocês estão na fé. Hein? Porque o sistema religioso aí não está na fé. A religião, se põe a pensar, transformou o terceiro dia
o domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, repito uma vez mais, em um domingo triste, em um dia de luto, essa é a verdade. Transformar o terceiro dia no dia do pão, do suco de uva, o dia do coelho. O terceiro dia agora é o dia do coelho, do ovo de chocolate. Agora eu te pergunto, e a você também que está me ouvindo aí do outro lado, o que tem a ver o ovo de chocolate, o coelho, com a Bíblia, com o terceiro dia, com Jesus? O que tem a ver essas coisas com o nosso Deus? Agora vai comemorar a Páscoa sem o peixe. Vai você comemorar a Páscoa sem o coelho, sem o ovo de chocolate. Para muitos, é sem graça sim. Não tem ovo, não tem coelho, não tem pão, é sem graça. Aí não é Páscoa. Então veja, está invertido os valores. Para muitos só tem valor se tiver o ovo de chocolate. Aí é Páscoa. Se tiver pão, aí é Páscoa. Se tiver ramo, aí é Páscoa. Mas se tiver só a palavra que ele vive pelo poder de Deus, aí não serve. Eu me faço entender? Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Precisamos meditar nessa evidência. Não é que você não pode comer peixe e nem o chocolate. Você pode. O que eu quero que você pense, você que está aqui, quem está me ouvindo, é que essas coisas não têm nada a ver com quem? Com Deus da Bíblia, com Jesus. O que é que o coelho, meu Deus, tem a ver com Jesus? Tem a ver com a Páscoa judaica? Nada. E o ovo de chocolate também, pastor, mas não tire o chocolate, eu gosto de chocolate. Eu não estou tirando o chocolate, você pode comer o chocolate. Essa questão também de Semana Santa. E os outros dias, é o quê? É para você profanar? Então é só uma semana, é só uma sexta santa, não varre a casa, não liga o aparelho de som, não liga a televisão, não faz nada, comportadinho, direitinho, não come carne, é peixe. Aí no sábado, cai na gandaia? Porque o ano tem, se eu não estiver errado, tem 52 semanas. Aí você tira uma para ser a santa. Aí fica 51. Veio a calhar, né? Aí o resto é 51? Aí o resto vai no 51, é? Pensa aí, hein, irmão? É só uma Semana Santa e aí depois vai no 51? Porque tem muita gente que fica, né? Não é para varrer a casa não, hein? Faz mal. Hoje não. Carne também não, é peixe. Hoje não faz nada, não limpa nada, não faz nada. Aquela coisa, né? Aparência de santidade. Isso tudo aí é a tradição o quê? Dos homens. Olha o que Paulo diz aqui, meus irmãos, em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Cuidado! Olha a expressão inicial do verso, hein? Cuidado que ninguém vos venha a enredar, a enganar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição o quê? Dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o quê? Cristo. Essa história de Semana Santa, e que você não pode comer carne, e que a igreja tem que receber o raminho, quem foi que inventou essa história? Quem foi que trouxe essa filosofia? A igreja católica, foi o homem. Isso não é segundo Cristo. E o coelho, e o chocolate, e o pão. A partir do momento que Jesus falou, e isso está descrito em João, eu sou o pão verdadeiro, então ele é o pão verdadeiro. Ele disse, não é o pão que sou eu. Esse, quando vocês comem o físico, vocês voltam a ter fome e a ter sede. Quem se alimenta de mim, jamais terá fome, jamais terá sede. Eu é que sou o pão verdadeiro. Eu recebo. E como é que a gente se alimenta desse pão?
ouvindo a sua palavra, meditando na sua palavra, eu estou ceando com esse Cristo ressuscitado. Eu estou me alimentando dele. E aí se dissipa a depressão, a tristeza, a angústia, as enfermidades, e eu passo a ter vida. Pelo poder de quem? De Deus. Pelo poder de Deus, abençoados. Ovo de chocolate, rosto no pó. Isso aí é filosofia de homens. Isso é ensinamento de homens. Nessa época, no terceiro dia, no domingo da ressurreição de Jesus, as igrejas fazem isso. Pede para as pessoas colocar a cara no chão e vem aqui na frente você, pecador, trazendo condenação para a igreja que já está o quê? Justificada e abençoada. Está escrito na palavra do Senhor. Jesus falou: eu sou o cordeiro que tira o pecado o quê? Do mundo. Ele deixou bem claro, ó, esse aqui é o cordeiro. E eu vou tirar o pecado do mundo. Porque é injusto a humanidade carregar nas costas a transgressão de Adão. Vocês não fizeram nada para merecer esse castigo. Então eu vou à cruz e vou remover tudo. E vocês estarão limpos de todo o pecado, perdoado para sempre. É por isso que lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, fala muito sobre isso. Mais precisamente, Hebreus 10, 14. Que você já foi justificado com uma única oferta. E que nos resta agora é santificar nossa mente com o conhecimento da graça de quem? De Deus. Infelizmente, essa situação da Páscoa, poucas pessoas sabem o significado dessa celebração, de forma precisa, de forma exata. A Páscoa é a celebração judaica. Ela nunca foi para a gente. Nunca. É uma celebração judaica. Uma comemoração pelo motivo de um povo que estava escravo na mão de Faraó e foi o quê? Liberto pelo poder de Deus. E esse mesmo Deus poupou a vida dos primogênitos do povo de Israel. E esse Deus orientou a Moisés: olha, fica estabelecido aqui, para que uma vez por ano se celebre a Páscoa, para que ninguém se esqueça do feito que eu fiz. Eu livrei os filhos de vocês da morte, todos os primogênitos. Os primogênitos do inimigo morreu, mas os de vocês foram livrados da morte. Amém. E eu vou tirar vocês dessa escravidão aqui. Então, todo ano, eu quero que vocês lembrem do poderoso feito que eu fiz no meio de vocês, povo hebreu. Então, é uma comemoração, não para nós, mas uma festa para os judeus. Porque eram eles que estavam o quê? Escravos na mão de quem? De Faraó. Não foi eu e nem você. Para não ficar dúvida que é uma comemoração judaica, de fato, de verdade, abra no livro do Êxodo, capítulo 12, meus irmãos, a partir do verso 40, tá? Em respeito aos irmãos novos na fé, e quem está me ouvindo também, é importante a gente fazer esse passeio aqui, no livro do Êxodo, capítulo 12, verso 40. E começa assim, Êxodo, amados irmãos, anote aí, capítulo 12, a partir do verso 40, para confirmar tudo que eu falei agora há pouco. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra o quê? Do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. E o que é que eles deveriam comemorar de geração em geração? Verso 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança o quê? Da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá o quê? Dela. Diga nenhum. Nenhum. Então, segundo Deus, só os judeus poderiam participar,
poderiam comemorar o quê? A Páscoa. Nenhum estrangeiro, só os judeus. E por ser brasileiro, eu e você, nós somos o quê? Estrangeiros. Por mais que você quisesse, e nós temos que ser obedientes à palavra, por ser brasileiro, nós somos estrangeiros com relação ao povo o quê? Judeu. Então, traduzindo, a Páscoa nunca foi para o povo não judeu. Ela sempre foi uma comemoração para o povo judeu. Nunca foi para a gente. Pastor, mas me responda uma coisa. Se a Páscoa é só para os judeus, por que Jesus e seus discípulos participaram? E por que os pastores mandam a gente fazer pelo fato de Jesus ter feito e os discípulos? É aí que eu me invoco, pastor. É porque Jesus era judeu, os discípulos também. E como era uma festa, uma comemoração judaica, anualmente, então ele comemorou também. Porque ele veio para cumprir o quê? A lei. Tanto é que ele falou para os discípulos, olha, está se aproximando a Páscoa. Aquela que anualmente a gente celebra, porque como bom judeu eu tenho que participar. A gente tem que providenciar. Já providencia os pães aí, o local que a gente vai celebrar a Páscoa. Olha o que diz o livro de Lucas, para que não fique só nas minhas palavras. Capítulo 22, verso 7. Para confirmar tudo que eu estou dizendo aqui. E começa assim o livro histórico de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Chegou o dia da festa dos pães, o quê? Asmos. Ou seja, a mesma história que está lá atrás. Inclusive, se você ler o capítulo inteiro, mostra como que era feito, como tinha que fazer, tudo direitinho. Tá bom? Em casa, leia o Êxodo, capítulo 12, na sua totalidade. Chegou o dia da festa dos pães Asmos, em que importava comemorar o quê? A Páscoa. A Páscoa era uma comemoração só para quem? Para os judeus. Tem algum judeu aqui hoje? Então, se não tem, ela não é uma festa nem para mim e nem para você. Verso 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Para remir o tempo, vejamos o momento da celebração da Páscoa, a partir do verso 14. Se você notar, observar um pouco mais, acima do verso 14, em negrito, está escrito o quê? A última Páscoa. Diga a última. Chegada a hora, pôs-se Jesus o quê? À mesa com os seus apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta, o quê? Páscoa. Antes do meu o quê? Sofrimento. Vamos dar uma pausa aqui. O que você vai ler, eu declaro você com a mente de Cristo. A Páscoa era comemorada, e a razão, todos nós conhecemos, um povo que estava escravo, que foi livre pelo poder de Deus. E os primogênitos do povo também foi livrado da morte. Então, era a razão da comemoração da Páscoa. Mas vem Jesus aqui e começa a dar um sentido, um significado diferente para a Páscoa. Olha, eu vou trazer, através da minha vida, uma outra libertação. Já aconteceu uma lá atrás, através da vida de Moisés. Agora, através da minha vida, vai vir uma salvação, vai vir uma libertação a todos. E ele começa a pegar aquele pão e o cálice e começa a dizer, olha, isso aqui será dado em favor de todos vós. Então ele começa naquele momento a dar um outro sentido para a Páscoa. Um novo significado. Essa Páscoa aqui, essa última, vai ser para libertar todos vocês do sofrimento, do diabo, de todo mal. Vai ser para trazer a salvação a todos vocês. Eu vou ser crucificado. Esse pão aqui simboliza a minha carne, que será crucificada em favor de vós. Esse cálice, ele simboliza, representa o meu sangue, que será derramado em favor de todos vocês. Naquele momento ele estava dando um outro sentido para a Páscoa. Ele não veio com aquela história, olha,
Páscoa, né? O povo foi liberto, o povo escravo do Egito, que maravilha! Lá na mão de Faraó, beleza, obrigado, Deus. Não, ele vem com outro significado. Ele dá um outro sentido para o povo de Deus. E vejamos o que diz o verso 16. Uma vez mais o verso 15, Lucas 22. Disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais, diga nunca mais, comereis até que ela se cumpra no reino o quê? De Deus. Se Jesus falou, nós temos que ser obedientes. Diga, nunca mais eu vou comer. Ele falou, nunca mais é para comer, hein? Até que se cumpra no reino de Deus. Quando o reino de Deus se cumprir, aí vocês vão entender como é que vai ser essa ceia. E a gente vai chegar lá com Bíblia. Amém? E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que ele, agora em diante, não mais beberei do fruto o quê? Da videira. Até que venha o reino de quem? De Deus. Então, se eu participo do pão e do cálice, eu não estou obedecendo a quem? A Jesus. Eu não estou obedecendo ao que ele falou. O que ele falou não é para comer, não é para beber mais do cálice, até que venha o reino de Deus. Não é mais. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido o quê? Por vós. Fazei isto em memória o quê? De mim. Porque ele iria morrer, e morreu. Enquanto ele estivesse morto, por aqueles dias, ele e os discípulos poderiam celebrar, para lembrar o quê? Dele. Mas uma vez ressuscitado, não mais em memória de quem? De Jesus. Porque no terceiro dia ele estaria o quê? Vivo, como de fato ele está, morando dentro de nós. Veja o que Paulo diz lá em Romanos 14, 17. 14, 17. Olha só. 14, 17. Porque o reino de Deus não é o quê? Comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito o quê? Santo. Então no reino de Deus não tem mais nem o pão e nem o cálice, porque no reino de Deus tudo é estritamente o quê? Espiritual. Não precisamos mais do pão e nem do vinho. Isso vai se confirmando ainda mais quando a gente abre a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Olha só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Muita atenção ao comecinho do verso. São esses detalhes que é a chave do entendimento. Quantos aqui creem que Deus já se fez morada em sua vida? Diga amém. Amém. Então você já tem o reino de Deus dentro de você. Porque o reino de Deus é a presença do Senhor Jesus em nós. Então se você tem o reino de Deus, é desnecessário. Você não precisa mais de um pão simbolizando o quê? Jesus. Você não precisa de um pão, de um cálice simbolizando o quê? Cristo. Porque você já tem Ele dentro de você. Se eu tenho arroz perto de mim, eu não preciso de uma foto. Melhor ela. Imaginou, arroz do meu lado e eu aqui, olhando para a foto dela. Que saudade. Nossa, que bonita. Não, está aqui, eu deixo a foto e vou admirar ela. Como é que estão os cristãos? Tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo, e está pegando um pedaço de pão em memória de quem? De Jesus. Memória do morto. Símbolo de Jesus. Você não precisa de um símbolo de Jesus, porque você já tem Ele dentro de você. Diga, acabou a busca. Diga, acabou o luto. Acabou, abençoado. Imaginou Jesus depender de um pão físico, e se a padaria entrar em greve, Ele não vai entrar mais em ninguém. Vai ficar todo mundo vazio de Deus. Atenção, povo abençoado que está me ouvindo. Se Jesus entra na vida de um cristão, na vida de um abençoado, através de um pedacinho de pão, e se a padaria entrar em greve, e se começar a faltar trigo,
Vai ficar todo mundo vazio do Espírito Santo? Não tem lógica um negócio desse. É por isso que ele falou em João, capítulo 6, leia em casa. O verdadeiro pão sou eu, gente. Vocês ficam aí com essa Páscoa dos pães, vocês vão ter fome de novo. Se alimenta de mim que acaba a fome. Vocês vão ficar felizes da vida. Meu Deus, está tudo na Bíblia, tudo direitinho. E é uns que falam que Jesus é o pão puma, outro é o pão integral. Então tem Jesus puma, Jesus pão integral, tem o Jesus pão da padaria. E tem pessoas que ficam com aquele receio. Ai, Jesus caiu no chão. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, eu deixei o Senhor cair. Imagina, abençoado. Jesus caiu no chão. Ele falou, eu não habito em nada feito pela mão do homem. Aquela massa, aquele pão é feito pela mão de quem? Do padeiro, do homem. Ele falou, eu não habito em nada feito pelo homem. Pode cair quantas vezes quiser, eu não estou caindo não. O que está caindo é o pão mesmo. O pão é bom, para nutrir o corpo. Tem pessoas que comem bastante, eu gosto de pão. Para o corpo é bom. Agora, no sentido espiritual, ele não tem nada a ver com a Bíblia. Ele não tem nada a ver com o Cristo. Eu me faço entender? Então, não tenha preocupação. Não quer dizer que hoje não vai ter o pão para nós? Não. Pode ter para você tomar café aí, se você estiver precisando. Mas não no sentido espiritual de você receber Cristo. Isso fique bem claro. Olha o que Paulo diz aqui, amando de Deus. Vamos aqui. 5 é o capítulo, verso 7. Lançai fora o velho fermento. O que é o velho fermento? O ritual da Páscoa judaica. Ele está falando, lança fora o velho fermento. Se ele falou que é para lançar, eu vou lançar. Eu tenho que ser obediente. Não quero mais para a minha vida. Eu tenho que deixar. Aqui Paulo está trazendo uma repreensão, uma exortação, para que os coríntios deixassem o quê? A Páscoa judaica. Até porque eles eram um povo estrangeiro. Eles não eram um povo judeu. Vocês estão realizando algo aí que é dos judeus. Vocês nem judeus são. Lançai fora esse fermento fora. Deixe isso aí. Aí lá no capítulo 11, ele segue repreendendo a igreja. Quando vocês se reúnem aí para celebrar isso aí, eu não vos louvo. Vocês não estão celebrando nada que edifique aí em nome de Deus. Não, mas nós estamos fazendo isso aqui, Paulo, até que ele venha. Aí Paulo, ele já veio, porque ressuscitou, veio. Ressuscitou, veio. Paulo repreende no capítulo 11. Ele não está ensinando a igreja a celebrar a Páscoa judaica, ele está repreendendo. Não, Paulo, nós estamos fazendo isso aqui até que ele venha. Aí Paulo, não, ele já veio, porque ressuscitou, veio. Nós não temos que estar em memória de alguém que está vivo. 5:7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro o quê? Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos o quê? A festa. Vamos celebrar, mas não com o velho fermento. Não vamos realizar aqui a Páscoa judaica. Vamos fazer diferente. Vai vendo. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Vamos celebrar a Páscoa na mente, no espírito, nos alimentando da graça e da verdade. Louvado seja Deus! É assim que nós ceamos na graça. É assim que nós celebramos a Páscoa, alimentando o nosso espírito com a palavra da graça de Deus. E a mais pura verdade, porque depois o apóstolo João, lá em Apocalipse, trata de confirmar o que Paulo diz aqui. Vamos dar um pulinho lá em Apocalipse, rapidinho? Capítulo 3, verso 20. Olha só. 3:20, Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. A porta do teu coração, abençoado. Aí tem pastor sem entendimento que coloca uma porta física na igreja. Olha, a porta é Jesus. Aí Paulo fala, não. Ele é espírito, ele não é porta. Ele não é
nada criado, inventado pelo homem. Ele é espírito. Isso é adultério espiritual, isso é adulterar a palavra. Só pelo fato de ter o termo porta, eles fazem a campanha da porta. É daqui que eles tiram as coisas. Eles vão pegando pedaços assim, porta, campanha. Sal, outra campanha. Pedrinha, a branca, vamos distribuir semana que vem a pedra branca. É assim. Sendo que Deus não mandou fazer nada disso. O termo está ali com outro sentido. Zaqueu subiu na árvore. Então, semana que vem, eu estarei lá no monte, subirei na árvore em favor de todos vocês. Amém, pessoal? Não, Zaqueu subiu, mas ele não falou que é para depois o pastor subir, ou Jesus mandou ninguém subir. Não tem nada a ver, meu Deus do céu. É invenção sobre invenção. É uma mentirada sobre mentiras. Misericórdia. Em nome de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com o pão e o cálice? Não. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E essa ceia é estritamente o quê? Espiritual. Quando você ouve a palavra dele, abre o seu coração. Sim, meu Deus, eu recebo que eu fui justificado, abençoado, perdoado para sempre. Nesse momento você está ceando com o Senhor Jesus Cristo. Está ceando com ele, abençoado. Então, a nossa comemoração, ela está aqui, ó. Nessa ceia aqui. Acabou a tua busca, meu irmão, você que está aí do outro lado. A busca da presença de Deus. Porque nós já lemos no princípio, foi a primeira evidência. Examinai-vos se realmente está na fé. Porque Cristo já habita em vós. Tem muito crente buscando o que já se tem. E fazendo coisas que não é para fazer. Então, quando eu ouço a palavra do meu Deus, abro o meu coração, Ele está falando para mim perdoar, para tirar essa vingança, essa mágoa, isso e mais aquilo. Ele está me ensinando para acreditar que eu sou um predestinado, propriedade exclusiva dEle. Recebo o meu Senhor. A partir desse momento Ele está ceando com você. E não é uma verdade, você sente uma paz quando você se alimenta de Deus. Quem já se deu conta disso? Levante a sua mão. Você sente um gozo, uma alegria. De repente você adentrou aqui com aquela preocupação, aquela angústia, aquela tristeza, situações no trabalho, dia a dia, que às vezes tenta roubar a nossa paz. Aí quando você adentra aqui que senta, Senhor, usa o teu servo para alimentar a minha vida. Eu preciso tirar esse pensamento ruim da minha cabeça. Eu só estou pensando que tudo vai dar errado, que tudo vai dar errado. Eu não recebo. Aí vem a palavra e limpa tudo isso. Nesse momento você passou a cear com quem? Com Cristo e Ele com você. A ceia é vida, não é morte. A ceia, abençoado, é paz. Não é mais para estarmos aqui celebrando a morte, mas a vida. Agradecendo ao Senhor pela presença dEle, porque Ele diz, vós sois santuário, templo da minha presença. Então a gente tem que estar aqui celebrando. É festa. Mas não é só uma semana. É sempre esse entendimento. Eu sou morada dele. Eu estou ceando com ele. E aí você participou da ceia, da Páscoa lá na sua igreja? Sim. Todo domingo lá tem Santa Ceia. Todo domingo lá tem Páscoa, viu? Ah, na minha igreja é só uma vez por mês. E o pastor lá faz toda a reunião. Toda quarta, todo domingo tem Santa Ceia lá na igreja. Mas a verdadeira. Nossa, eu vou falar para o pastor da minha igreja aqui, vou falar para a paróquia também, porque aqui a gente só faz uma vez no mês. Pois lá na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, tem Santa Ceia toda a reunião. Só que a nossa Santa Ceia é sem as coisas físicas, é sem o pão, é sem o cálice, porque ela é estritamente o quê? Espiritual. Você não precisa. Se você tem a Ele, você não precisa de algo que simboliza Ele. Para quê? Eu já tenho, eu prefiro Ele dentro de mim, do que o pão, que o cálice. Graças a Deus. Fique de pé e vamos agradecer ao Senhor. Abençoados, antes da gente orar, eu quero trazer aqui as minhas considerações finais. Nós somos bem-aventurados.
por essa verdadeira Santa Ceia que a gente realiza aqui. Porque em anos antes, a gente ia para a reunião na religião, eles davam para a gente a Páscoa, o pão e o cálice, falava do sofrimento de Jesus, que ele sofreu, que ele apanhou, que ele foi preso e condenado à crucificação. Falava tudo isso para a gente, e só. E depois a gente ia o quê? Para casa. A religião nunca falou para a gente, olha, quando ele ressuscitou, o que mudou? A religião nunca pregou isso para a gente. A gente só ficava com a informação do sofrimento. Olha, ele sofreu, recebeu cusparada, puxaram a barba de Jesus, ele apanhou, foi preso, condenado à crucificação. Vem aqui você que é pecador, pense em Jesus apanhando o sangue dele. E você ia para casa com aquilo. Não te davam mais nada de ensinamento, nada mais. Não falavam dos benefícios da cruz. O que aconteceu depois da cruz. E depois da cruz, quando ele ressuscita, aconteceu tanta coisa linda, mas a religião nunca ensinou isso para a gente. A gente só aprendeu isso no Evangelho da Graça. Depois da cruz, todo o mal foi destruído, Satanás foi destruído. Eu me tornei propriedade exclusiva. Estou perdoado. Me tornei herdeiro. Eu sou um filho amado. Nada me separa do amor de Deus. Veja, a graça e a verdade trouxe o Cristo ressuscitado. As informações que você não tinha na religião. A religião ficava só no sofrimento. Todo ano, só no luto. Só no velório, o ano todo. Todo ano as igrejas ficam só no velório. A pessoa recebe o ensinamento, e na noite que ele foi traído, pegou o cálice, o pão, e vai, pega todo mundo aí, vamos comer, sofreu, apanhou, foi crucificado, agora vai todo mundo para casa. E só. Nós somos bem-aventurados, porque nós passamos para a próxima etapa, o depois da cruz. O que mudou, o que aconteceu, o que eu tomei posse, por meio de quem? De Cristo. O que é para mim fazer, o que é para eu não fazer, porque Ele já fez por mim, a gente aprendeu. E estamos aprendendo de glória em glória. Abençoado, aqui é ensino superior. A gente saiu do beabá, a gente saiu do jardim de infância. Estamos agora no curso superior. Louvado seja Deus. E vamos agradecer a Ele por isso. Muito obrigado, meu Deus, mas muito obrigado mesmo, meu Senhor, pelas palavras abençoadas, dadas pelo Teu Espírito nessa manhã, Senhor, por Tua presença, pelo terceiro dia. Muito obrigado, Senhor, pois no terceiro dia, tudo mudou. O Senhor trouxe muitos benefícios para a nossa vida. O Senhor trouxe a Tua presença. O Senhor trouxe a verdadeira ceia, que é a palavra da Tua graça. O Senhor trouxe salvação, nos libertou de todo mal, nos tornou morada do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sabedoria predestinada, pela cura que a gente recebe aqui, Senhor, na mente e no corpo. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que habita dentro de mim, que conversa comigo, que fala comigo, que me orienta, que tira a minha vida dos momentos de tristeza, que tira a minha vida da solidão, que guarda o meu coração para que eu não ande ressentido, magoado com as pessoas. Obrigado, Senhor. Eu sou Teu filho, eu sou Teu escolhido, e eu declaro, Senhor, todos que estão me ouvindo nesse momento, acompanhando essa mensagem, crendo na palavra que foi dada pelo Teu Espírito nessa manhã, nesse ensinamento maravilhoso, crendo que existe um Deus dentro delas, que existem anjos ministrando a nosso favor, que somos filhos amados do Pai. Diga: Senhor, eu sei que Tu me amas. Diga: Senhor, eu sei que Tu me amas.
Obrigado por revelar a tua graça ao meu espírito. Eu sou muito feliz. A tua graça, Senhor, é uma bênção em minha vida. Todos os dias. Ela é uma bênção, Senhor, porque me dá consolo, me dá paz, saúde para o meu viver, livramento de mim mesmo. É verdade, Senhor. A tua graça nos ensina, nos capacita, nos dá domínio próprio, nos livra de nós mesmos, porque temos uma carne ruim, Senhor. Como Paulo diz, obras da carne. E tem sido a tua palavra, Senhor, luz para o nosso caminho, luz para a nossa vida, luz para os nossos olhos, Senhor. Eu sou feliz por ser teu servo aqui nesse púlpito, Senhor, por ter sido alcançado por esse evangelho. Agradeço a você também daí. Obrigado, Senhor, por essa graça que alcançou a minha vida. Eu sou muito grato, sou muito feliz. Me tirou da tradição dos homens, das suas filosofias, dos seus enganos, das suas invenções, dos seus objetos, dos seus amuletos, das suas campanhas, das suas correntes. A gente foi liberto da escravidão do homem. A gente recebia migalhas. A gente só conhecia o sofrimento de Jesus. A gente só conhecia o luto. A graça ensinou para nós o depois da cruz. Mostrou para mim e para você que quando Ele ressuscitou, no terceiro dia, tudo mudou. Uma nova vida nos foi dada. Uma vida abençoada. E eu te agradeço por ela, Senhor. Recebo um domingo cheio de alegrias. Um domingo cheio de paz, de confiança aí dentro do teu coração, de muita confiança ao Deus vivo, ao Deus que vive eternamente. Louve a Ele com suas palmas, bem forte. Se despeça do seu irmão e diga: não temas, você é um filho abençoado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.